A morte trágica de Maria Madalena, o segredo que a Igreja escondeu, a única testemunha que a história tentou apagar. Maria Madalena permanece como a figura mais inesperada no momento mais decisivo do cristianismo. Quando todos os discípulos fogem, quando a esperança parece ter sido enterrada com o corpo do Mestre, quando o silêncio paira sobre o túmulo, é ela quem permanece. Não porque era mais forte, mas porque amava de forma mais profunda. E o amor verdadeiro sempre permanece diante do que o medo tenta destruir. Ela não recebe ordem para ficar, não recebe instrução para vigiar, não ocupa cargo oficial entre os líderes. Ela continua presente porque o coração que conhece Cristo não abandona a verdade, mesmo quando ela parece derrotada. E é por isso que a ressurreição encontra alguém que não desistiu de esperar. A primeira voz autorizada a anunciar que a morte foi vencida não saiu de um apóstolo, não saiu de Pedro, não saiu de João, não saiu de nenhum homem que mais tarde se tornaria pilar institucional da Igreja. Saiu de Maria Madalena. Ela escuta a voz do Cristo ressuscitado, vê o rosto daquele que voltou para derrotar a escuridão espiritual e recebe uma missão que ninguém antes recebeu. Vá e conte. O cristianismo nasce de um anúncio feito por uma mulher. O primeiro ensinamento sobre vitória eterna não saiu dos lábios daqueles que escreveriam cartas, mas de alguém que a história institucional tentaria calar. Se a fé cristã tem uma fundação declarada, ela não começa na teologia, não começa na doutrina, não começa na filosofia religiosa, começa no testemunho. O cristianismo não nasce de um livro, nasce de um encontro. A fé não surge primeiro da explicação, surge primeiro da revelação. E Maria Madalena é a ponte entre o mistério revelado e os discípulos que ainda não entendiam o que estava acontecendo. Ela não representa apenas fidelidade, ela representa transição. Ela ocupa o espaço entre a morte e a vida, entre o luto e a glória, entre o silêncio do sepulcro e a voz que rompe a história. Por isso, sua figura não poderia ser facilmente controlada, moldada ou manipulada. Quando uma pessoa se torna testemunha viva do que liberta espiritualmente, essa pessoa não pode ser subordinada por ordem humana. Não se pode diminuir alguém que viu o Cristo glorificado. Ela não poderia ser colocada como inferior ou secundária sem que isso contradissesse o núcleo do Evangelho que anunciou. E justamente por isso, quando a fé começa a se transformar em instituição, quando líderes começam a proteger estruturas, quando a autoridade espiritual deixa de ser apenas chamada e passa a ser também poder visível, Maria Madalena se torna um estorvo. Sua presença causa desconforto não porque ela contradiz a fé, mas porque revela o que a fé deveria ser. O primeiro anúncio da ressurreição, nas mãos de uma mulher, quebra qualquer hierarquia que tentasse limitar a obra de Deus ao controle de um grupo específico. A liderança espiritual, aos olhos de Cristo, não era privilégio de gênero, de posição social ou de status religioso. Era resposta a uma revelação direta. Quando Jesus escolhe Maria Madalena como testemunha do milagre que sustenta a fé cristã, ele rasga qualquer poder humano que tentasse monopolizar a voz da verdade. E isso não poderia ser aceito plenamente por aqueles que mais tarde buscariam estabilidade, organização e domínio religioso. Ao longo dos séculos, o silêncio sobre ela cria uma distorção perigosa. Quanto mais se desenvolve a estrutura institucional, mais o papel de Maria Madalena se torna incômodo. A Igreja, que passa a organizar seu sistema de autoridade através de figuras masculinas, teria que explicar por que a mulher que foi a primeira mensageira do Cristo ressuscitado não tinha lugar oficial entre os apóstolos. Como justificar que quem anunciou a vida recebeu invisibilidade na história? Como admitir que a fé começou com a voz de uma mulher, mas as gerações posteriores preferiram ignorá-la? Esse silêncio
não é falha histórica, é proteção institucional. Não se esconde o que é irrelevante. Só se silencia aquilo que ameaça o controle. O apagamento de Maria Madalena não diminui sua importância, prova sua grandeza. A ausência de explicações sobre seu destino não mostra que ela foi pequena, mostra que ela era grande demais para caber dentro de limites humanos. A sua morte não foi registrada porque sua vida já era forte o bastante para confrontar o poder. Uma mulher que viu Cristo ressurreto não poderia ser obediente a sistemas que contradiziam a liberdade espiritual que testemunhou. A história não apaga quem não significa nada. A história apaga quem revela demais. A pergunta que ecoa não é onde ela morreu, mas quem quis que essa morte fosse esquecida, porque não há como compreender sua vida sem admitir o impacto de seu desaparecimento. A mulher que sustentou o anúncio da ressurreição representa uma verdade que nenhuma instituição controla. A revelação espiritual não pertence a quem governa, pertence a quem recebe. E isso revela o que muitos temeram admitir. O cristianismo não nasceu com autoridades humanas. Nasceu com uma mulher que ouviu a voz do Cristo e não teve medo de anunciá-la. A mulher que a igreja não soube controlar. A história de Maria Madalena perturba porque ela ocupa um espaço que ninguém pode preencher com conveniência teológica. Ela não é mãe de Jesus, não é esposa de apóstolos, não é filha de sacerdote, não possui nome herdado de linhagem patriarcal, não é mencionada como parte de uma família de destaque. Ela surge no Evangelho como alguém que Cristo transformou com autoridade espiritual direta, sem intermediações. Esse tipo de relação não permite manipulação posterior. Não se pode reorganizar uma pessoa que foi escolhida pelo próprio Cristo. Não se reorganiza quem foi liberto por ele sem dívidas religiosas. E é justamente por isso que Maria Madalena é impossível de ser controlada, interpretada, moldada ou reduzida a uma imagem conveniente. A igreja institucional, conforme se fortaleceu, precisou definir didática, estrutura, organização hierárquica e lugares de autoridade. O problema é que Maria Madalena ocupa um lugar que quebra essa lógica. Ela não recebeu mandato de homens, recebeu de Cristo. Sua missão não veio por ordenação posterior, veio por revelação direta. Ela não precisou de autorização apostólica para anunciar a ressurreição. Quando ela fala como testemunha, não como discípula subordinada. E testemunhas não dependem de aprovação humana. Quando ela anunciou aos apóstolos que Cristo estava vivo, ela não pediu permissão. Ela não apareceu como alguém convidado. Ela apareceu como alguém enviado. Esse envio não poderia ser apagado sem que a própria essência do cristianismo fosse ofuscada. E ainda assim, ao longo dos séculos, ele foi silenciosamente camuflado por narrativas que diminuíam seu protagonismo. Muitos tentaram reduzir Maria Madalena a uma figura que não representasse poder espiritual. Alguns a transformaram em pecadora arrependida. Outros a confundiram com mulheres que não eram ela. Outros a colocaram como símbolo moral ou como coadjuvante emotiva de Jesus. Qualquer imagem servia, desde que não fosse a imagem real, aquela que testemunhou o fundamento da fé. Quanto mais a história a espiritualizava como personagem simbólica, menos precisaria encarar seu papel inegável e histórico. Maria Madalena não era uma personagem pedagógica. Ela era parte ativa da revelação. Nos momentos de maior risco, enquanto os apóstolos se escondiam, ela permanecia. A fé institucional posterior se apoiaria majoritariamente em figuras que fugiram, enquanto a revelação do Cristo ressuscitado se apoiou em alguém que ficou. Não se pode organizar teologicamente uma igreja estruturada por homens sem enfrentar a contradição de que o Cristo escolheu uma mulher como mensageira do maior acontecimento da fé.
Esse paradoxo não pode ser resolvido com explicações históricas, só pode ser silenciado com ausência. E o silêncio sobre sua morte é a última estratégia para neutralizar sua vida. Se a Igreja admitisse o protagonismo pleno de Maria Madalena, teria que admitir que o poder espiritual não nasce de ordenação humana, que missão não se constrói através de cargos, mas através de presença e revelação, que a autoridade não é título, é testemunho, que Deus escolhe quem Ele quer e não quem a estrutura permite. Quando Cristo a libera para anunciar, Ele rompe qualquer possibilidade futura de domínio religioso sobre a verdade. Ele dá à fé uma origem indomável. Ele entrega o primeiro anúncio do cristianismo nas mãos de alguém que jamais poderia ser subjugado pela lógica institucional, porque foi escolhida antes dela existir. Por isso a história não registra sua morte. Porque registrá-la seria enfrentar a pergunta inevitável: quem ela era para Cristo? E essa resposta destruiria qualquer hierarquia humana construída posteriormente para substituir a experiência viva com a revelação. O silêncio tenta fazer com que ela desapareça no tempo, não para diminuir sua importância no Evangelho, mas para impedir que seu papel inspire perguntas sobre o poder espiritual que não depende de sistemas. Maria Madalena revela que Deus não concede autoridade espiritual por gênero, tradição, sangue, nome ou cargo. Ele concede autoridade pela experiência direta com Ele. Isso faz dela uma ameaça inevitável a qualquer liderança humana que deseje controlar a fé. Ela é a prova viva de que Deus não segue critérios instituídos pelo homem. Ele escolhe quem entende a voz e não quem domina o sistema. Quando Madalena encontra o Cristo ressuscitado, o cristianismo nasce como revolução espiritual, não como estrutura. Mas quando a religião busca estabilidade, esse início se torna perigoso, porque aponta para algo que quem deseja poder não pode suportar. A fé não nasce de quem dirige, nasce de quem testemunha. Por isso, ela não pode ter fim registrado. Seu silêncio final é o eco da liberdade que ela viveu. Cala-se sua morte para se tentar controlar a vida que ela anunciou. Mas não há silêncio que apague o que começou com a voz de quem viu Cristo vencer a morte. A verdade sobre o silêncio, que cercou seus últimos dias. Com o passar dos anos, a presença de Maria Madalena nos evangelhos vai diminuindo, não porque ela tenha se tornado menor, mas porque sua existência representava algo que a história não soube lidar. Uma mulher cuja autoridade espiritual não vinha da instituição, mas de um encontro direto com Cristo. Quando a fé começa a se organizar, quando surgem líderes, escolas teológicas, disputas de interpretação e estruturas de poder, é inevitável que figuras inconvenientes sejam sufocadas para que nada ameace o novo formato da religião. E poucas figuras foram tão inconvenientes quanto Maria Madalena. É aqui que começa o silêncio sobre sua morte. Não porque não existam relatos antigos sobre sua vida posterior, mas porque nenhum deles recebeu validação institucional. O que se tornou oficial foi apenas o que servia a uma leitura segura e controlada da fé. Qualquer tradição que apontasse para uma Maria Madalena forte, ativa, mestre espiritual ou portadora de conhecimento foi rebaixada à categoria de lenda, mesmo quando continha elementos históricos claros. O silêncio não nasce da falta de história, nasce do medo da história. Ao contrário dos apóstolos cujas mortes foram registradas, celebradas e estruturadas como pilares da fé, Maria Madalena simplesmente desaparece da narrativa oficial. Nenhuma data, nenhum registro, nenhuma despedida. Uma mulher cuja presença marcou o início da esperança cristã não recebe sequer uma frase final nos documentos que formariam o cânon. A pergunta que incomoda é inevitável.
Como alguém tão central desaparece dessa forma? A resposta está na natureza de seu chamado. Maria Madalena não servia como símbolo de poder, mas como símbolo de liberdade espiritual. Sua vida contradizia qualquer sistema que quisesse transformar a fé em algo previsível. Ela era discípula, seguidora, testemunha direta da ressurreição, apoiadora do ministério e, de acordo com escritos primitivos, alguém que ensinava outros discípulos em momentos de crise. Uma mulher com esse perfil era um risco. Sua morte não poderia ser exaltada sem que sua vida voltasse à luz, e sua vida tinha força suficiente para desafiar toda a narrativa institucional que viria depois. Quando analisamos o silêncio imposto sobre seus últimos dias, percebemos que ele cumpre exatamente essa função: impedir que sua imagem continue revelando aquilo que muitos tentaram esconder. Uma morte documentada dá origem a culto, reverência, memória, tradição. Mas uma morte apagada cria dúvida, e a dúvida se torna o escudo para proteger estruturas que não desejavam responder à pergunta central: por que Cristo confiou a maior revelação da história a ela, e não aos apóstolos? Se sua morte fosse narrada com a mesma atenção dada aos outros discípulos, a pergunta voltaria sempre com força. A fé teria que admitir que a primeira mensageira da ressurreição era uma mulher cuja autoridade espiritual era igual ou superior à de qualquer líder da época. Isso exigiria rever toda a construção hierárquica posterior. Por isso, sua morte precisou ser silenciada. Não porque teve pouco impacto, mas porque teve impacto demais. Algumas tradições antigas afirmam que Maria Madalena pregou no sul da França. Outras dizem que ela morreu como eremita. Outras que foi perseguida pelas autoridades locais, outras que foi capturada e condenada, outras que viveu entre cristãos perseguidos até seus últimos dias. Mas todas têm algo em comum. Nenhum desses relatos foi absorvido oficialmente. Quando a instituição escolhe o que entra e o que sai da história, ela define o que o povo poderá lembrar. E para ela, lembrar Maria Madalena era perigoso. O que importa não é qual versão descreve sua morte, mas porque nenhuma delas pôde ser aceita. O motivo é claro: qualquer narrativa que reforçasse seu papel espiritual reacenderia a verdade sobre sua missão. Madalena não era um detalhe no Evangelho, era um pilar escondido. Era a prova viva de que Cristo não escolhe pela lógica humana. A prova de que o poder espiritual não começa em escritórios religiosos, mas na revelação. A prova de que a liberdade espiritual ameaça qualquer poder humano que tenta se colocar acima da voz de Deus. Por isso, sua morte desaparece. Não por falta de história, mas por excesso de significado. Uma mulher cujo final fosse conhecido se tornaria símbolo. Uma líder espiritual cujo martírio fosse registrado se tornaria referência. Uma voz cuja despedida fosse lembrada se tornaria movimento. Não deixá-la entrar nessa esfera foi a forma mais eficiente de garantir que sua autoridade espiritual fosse contida. Mas o que a história tentou ocultar, o Evangelho já havia revelado. Não importa como ela morreu. Importa o que sua vida testemunhou. E é isso que continua ecoando, mesmo no silêncio imposto pelos séculos. Maria Madalena permanece como lembrete de que Deus escolhe os improváveis. E escolhe de forma tão intensa que nem mesmo o esquecimento humano pode apagar. A mulher que carregava conhecimento demais. Maria Madalena não apenas testemunhou a ressurreição. Ela compreendeu o que a ressurreição significava. E esse entendimento a colocava em uma posição que poucos poderiam assumir sem risco. Não era apenas uma mensageira do Cristo vivo. Era alguém que havia entendido o cerne do Evangelho de forma direta, sem precisar da interpretação de ninguém. Uma pessoa que não depende da explicação alheia se torna livre. E liberdade espiritual é algo que nenhuma instituição que busca poder sabe como controlar.
A experiência que Madalena teve com Cristo não foi apenas emocional, foi revelacional. Ele não apenas a curou, não apenas a libertou, não apenas a restaurou. Ele a ensinou algo que a tornaria perigosa para quem quisesse controlar a fé. Quando ela ouviu o mestre chamá-la pelo nome junto ao túmulo, ela não recebeu apenas prova de vida. Recebeu entendimento. Um entendimento que colocava qualquer estrutura humana em segundo plano. Ela não precisava de permissão porque já havia recebido revelação. Esse é o ponto que incomoda. A fé cristã não começou com quem estudou Cristo. Começou com quem encontrou Cristo. Não começou com quem interpretou. Começou com quem viu. Não começou com quem organizou doutrinas. Começou com quem ouviu a voz diretamente. Isso significa que a fé deveria ser transmitida por testemunhas e não por hierarquias. A ressurreição não foi entregue primeiro a um grupo formado, mas a uma mulher que estava sozinha diante do impossível. Isso já desmonta qualquer estrutura que tente controlar o caminho da revelação. Se Maria Madalena tivesse sido aceita oficialmente como pilar do conhecimento revelado por Cristo, a história cristã seria completamente diferente. O ensino não se organizaria através do privilégio institucional, mas da experiência espiritual. A autoridade não nasceria de títulos, mas de encontros. E a fé não seria conduzida por quem ocupa cargos, mas por quem foi transformado de verdade. Essa inversão é insuportável para quem tenta dominar a religião. Por isso, durante os primeiros séculos, surge uma disputa velada sobre quem tem direito a interpretar a fé. E o nome de Maria Madalena torna-se uma presença incômoda. Ela é a prova viva de que o maior conhecimento vem do encontro com Cristo e não da administração sobre Cristo. Ela é a prova de que ninguém tem o monopólio da espiritualidade. E essa prova precisava ser silenciada para que a religião pudesse ser controlada. Começam então os primeiros ataques à sua memória. Não ataques diretos, mas distorções. Transformar Maria Madalena em pecadora arrependida serve a um propósito simples: diminuir sua autoridade. Ao reduzir sua imagem à de alguém marcado pelo erro, a instituição tenta reafirmar que sua autoridade não pode ser plena. Enquanto os apóstolos ganham reconhecimento como colunas da igreja, a mulher que os instruiu sobre a ressurreição é reduzida a um exemplo moral. Convertida em lição de arrependimento, ela deixa de ser referência de revelação. Esse processo não é ingênuo, é estratégico. Uma mulher vista apenas como salva não pode ser vista como alguém capaz de salvar outros através da verdade. Se ela fosse lembrada como mestra espiritual, o controle estaria nas mãos de quem recebeu diretamente e não de quem assumiu o poder depois. Transformá-la em modelo de perdão é uma maneira sutil de impedi-la de ser modelo de autoridade. Não é apagamento, é rebaixamento. Mas toda tentativa de distorção revela algo ainda mais profundo. Os homens que buscaram organizar a fé tiveram medo do conhecimento que Cristo entregou a ela. O que ela sabia não era simples doutrina, era experiência pura. Era revelação direta. Era aquilo que nenhum sistema poderia domesticar. E toda verdade que ameaça domínio humano é tratada como narrativa perigosa. A mulher que carregava conhecimento demais não perdeu importância com o tempo. Pelo contrário, ela se tornou símbolo de uma espiritualidade que não pode ser controlada. Sua existência prova que Deus não distribui sabedoria conforme hierarquias humanas. Ele escolhe quem abre o coração, quem permanece, quem busca, quem ama com profundidade, quem não abandona a fé no silêncio do sepulcro. Enquanto muitos fugiam, ela ficou. E quem permanece diante da morte do Messias é digno de entender o que a vida divina realmente significa. Maria Madalena representa a revelação que não pode ser presa em teologias que buscam poder.
não porque ela foi escolhida por causa do que era, mas porque ela se tornou aquilo que o encontro com Cristo produziu. Uma pessoa que experimentou a ressurreição nunca poderá ser subordinada de verdade, porque quem viu a vida vencer a morte não se curva diante de instituições. Se curva apenas diante do Cristo que chamou seu nome. E isso verdadeiramente ninguém conseguiu calar. A herança oculta que o Vaticano temeu. Quando a fé cristã começou a se transformar em estrutura política, a figura de Maria Madalena passou a representar algo perigoso, uma herança espiritual que não podia ser controlada por instituições. O que ela carregava não era apenas memória, era autoridade sobre o que viu, sobre o que ouviu, sobre o que anunciou. Não era uma autoridade construída, era recebida diretamente do Cristo ressuscitado. E esse tipo de autoridade não poderia ser substituído por hierarquias humanas sem que alguém tentasse apagá-la da história. O problema é que a voz dela não dependia de reconhecimento religioso. Sua autoridade não nasceu de concílios, nem de votos, nem de decisões administrativas. Nasceu do momento em que Cristo a chamou pelo nome e a enviou como anunciadora da ressurreição. Madalena não precisava ser legitimada porque já havia sido escolhida. Não havia como competir com alguém enviado pelo próprio Mestre. Então, a única forma de evitá-la não era combatê-la, era silenciá-la. Não pela força, mas pela narrativa. Essa ameaça silenciosa se torna ainda mais forte quando os primeiros documentos cristãos começam a circular. Escritos antigos encontrados séculos depois retratam Maria Madalena ensinando, aconselhando, debatendo, instruindo discípulos depois da ascensão de Cristo. Textos como o chamado Evangelho de Maria, ignorado por séculos, mostram que seu papel não era passivo. Ela dialogava, argumentava, respondia perguntas sobre revelações espirituais recebidas diretamente. Ela era, portanto, depositária de conhecimento. Aqui está o ponto central. Maria Madalena recebia revelação que não dependia da instituição. Ela podia ensinar sem autorização, podia aconselhar sem título, podia explicar a fé sem depender de alguém acima dela. Isso colocava homens e sistemas em posição desconfortável, porque ela era a prova que derrubava qualquer monopólio espiritual. Se o conhecimento pode vir de alguém sem cargo, sem trono, sem poder oficial, então ninguém poderia legislar sobre a fé. A autoridade de Cristo não poderia ser substituída pela autoridade humana. Esse risco assustou não apenas líderes religiosos antigos, mas séculos de controle doutrinário. O Vaticano, posteriormente, não poderia abraçar a imagem de Maria Madalena como líder espiritual, sem reconfigurar toda a visão histórica da Igreja. Aceitar sua autoridade plena significaria reconhecer que a revelação espiritual independe de estruturas clericais, que Cristo escolhe livremente, que a verdade pode ser anunciada por quem não faz parte do sistema, que o poder espiritual não é herdado, é dado. Por isso, foi melhor torná-la símbolo de moralidade, melhor apresentá-la como exemplo ético do que como mestre espiritual. Melhor chamá-la pecadora arrependida do que primeira anunciadora. Melhor reduzi-la à figura sentimental do que admitir seu poder teológico. Madalena foi tirada do púlpito e colocada no confessionário. E isso não aconteceu para resgatar sua dignidade espiritual, mas para sufocar sua autoridade pública. Porque se Maria Madalena fosse reconhecida como voz autorizada, outras vozes poderiam surgir, outras mulheres poderiam liderar, outros discípulos sem títulos poderiam ensinar, outros servos comuns poderiam reivindicar chamada espiritual sem depender de hierarquia. O que o Vaticano temeu não foi uma mulher, foi a ideia de uma fé que não pode ser controlada por homens, uma fé que não pode ser administrada como propriedade religiosa. O silêncio sobre sua morte não é um esquecimento.
É uma estratégia. Não se pode celebrar o fim de alguém que representa um início indomável. Se o povo conhecesse sua vida completa, se soubesse onde ela morreu, se reverenciasse sua história, a memória dela se tornaria inspiração, e a inspiração levaria a questionamentos. Para impedir isso, não era preciso negar sua existência. Era preciso capturar sua narrativa, mostrar apenas o que fosse conveniente, esconder o que pudesse libertar. A herança oculta de Maria Madalena é uma espiritualidade que escapa do controle político da religião. Uma fé viva, revelada, recebida individualmente, sustentada pelo encontro direto com Cristo e não pela permissão dos homens. Uma fé que nasce de quem viu, de quem ouviu, de quem experimentou. Uma fé que não cabe em templos quando tentam aprisioná-la. Uma fé que só pode ser vivida por quem responde ao chamado do Mestre. Essa herança não é ilegítima, é insuportável para sistemas que se apropriam de Deus como se ele fosse propriedade. Maria Madalena permanece como símbolo desse tipo de liberdade espiritual. A liberdade que Cristo entrega apenas aos que ele chama, e não aos que se autoproclamam donos da verdade. É por isso que a instituição tentou apagá-la. Não porque ela era pequena, mas porque sua presença revelava que nenhum poder humano pode controlar aquilo que nasce da voz de Deus. A caça ao silêncio. Como seu nome foi apagado. Com o passar dos séculos, Maria Madalena não apenas perdeu espaço nas narrativas oficiais, mas foi gradualmente empurrada para um lugar onde sua voz não pudesse ser ouvida. Não bastava reduzir sua importância, era preciso moldar sua imagem para que ninguém ousasse devolver a ela o papel que Cristo lhe concedeu. Essa transformação não aconteceu de uma vez, mas como um processo lento de manipulação histórica. O cristianismo institucional não apagou seu nome, apenas o distorceu até que sua verdadeira função se tornasse irreconhecível. A estratégia do silêncio não é a ausência de palavras, mas o excesso de palavras erradas. Quando a Igreja, ao longo dos primeiros concílios e do fortalecimento da hierarquia patriarcal, precisou definir quais figuras seriam lembradas como autoridades, ela selecionou cuidadosamente quem ocuparia os lugares de honra. Os apóstolos, mártires e pais da Igreja foram celebrados e incluídos como colunas da fé. Maria Madalena, porém, não foi esquecida. Foi convertida em outra pessoa. Uma pessoa conveniente. Uma personagem aceitável, desde que não representasse poder. Era melhor que fosse lembrada assim, mas não do jeito certo. Em vez de ser reconhecida como a primeira testemunha do Cristo ressuscitado, ela foi apresentada como símbolo de arrependimento, como se sua relevância estivesse apenas na purificação moral e não no conhecimento espiritual. Como se sua grande contribuição à fé fosse ter sido salva e não ter sido enviada. Essa mudança é sutil, mas definitiva. Quando uma mulher é lembrada apenas como pecadora, ela deixa de ser referência e passa a ser lição. E lições morais não têm autoridade. Apenas inspiram comportamentos, não lideranças. Assim, sua imagem foi ressignificada a ponto de obscurecer sua função real. A Igreja não queria que o povo seguisse seu exemplo de autoridade espiritual independente. Queria que seguissem seu exemplo de humildade silenciosa. Uma mulher ensinando apóstolos seria escandalosa demais. Uma mulher arrependida poderia ser controlada. E porque a revelação cristã começou com ela, era necessário criar uma interpretação que a transformasse em alguém seguro para a teologia futura. Uma figura respeitável, mas inofensiva. Forte, mas subordinada. Presente, mas calada. Outra parte da estratégia foi fragmentar sua identidade. Quando as escrituras são lidas superficialmente, Madalena é confundida com outras mulheres. Algumas tradições a associam à mulher adúltera, outras à pecadora anônima, outras à irmã de Marta e Lázaro. A intenção não é esclarecer,
é misturar. Quanto mais personagens forem colocadas sobre ela, mais diluída ela se torna, mais fácil é transformá-la em metáfora. Se o povo não souber quem ela era com precisão, não poderá reivindicar seu verdadeiro papel. Ambiguidade não é erro teológico, é ferramenta de domínio. Esse processo de apagamento seletivo funciona porque a ausência de clareza permite que a instituição se torne a única voz capaz de interpretar. Quando a memória de alguém é confundida, quem detém poder pode decidir que versão será oficializada. Assim, Maria Madalena passa a ser lembrada não pelo que viveu, mas pelo que permitiram que ela representasse. Quando a história perde a precisão, a religião ganha domínio, não sobre Cristo, mas sobre a forma como Cristo será lembrado. O mais revelador desse silêncio estratégico é que ele não nega o Evangelho, ele o reinterpreta. A ressurreição continua sendo verdade. Cristo continua sendo adorado. Os discípulos continuam sendo honrados. Mas quem anunciou tudo isso é silenciada. O poder espiritual que ela carrega, se fosse reconhecido, colocaria em risco a estrutura posterior. Por isso, ela permanece no texto, mas sua identidade é obscurecida. Ela está lá, mas não está inteira. Está mencionada, mas não exaltada. Seu nome é preservado, enquanto sua autoridade é sepultada. O silêncio imposto à sua morte é o ápice dessa estratégia, porque celebrar sua morte seria celebrá-la como figura de liderança. E uma líder enviada por Cristo sem intermediação humana ameaça qualquer sistema que deseje controlar a fé. O corpo dela não é escondido. O que é escondido é o que ela representa. Não há túmulo público, não há data, não há veneração oficial. Apenas caminhos incertos. E esses caminhos incertos não são falha histórica, são proteção institucional. Para que a igreja controlasse a fé, precisava controlar o acesso ao Cristo ressuscitado. E para fazer isso, precisava controlar quem tinha autoridade espiritual. A morte de Maria Madalena não poderia ser reverenciada. Se o povo soubesse seu fim, ergueria altares. Se erguesse altares, buscaria sua história. Se buscasse sua história, encontraria a liberdade espiritual que ela representava. O silêncio sobre sua morte é, portanto, uma barreira para impedir que a fé volte para a sua origem, o encontro direto com Cristo. A caça ao silêncio não apagou Maria Madalena do Evangelho. Apenas tentou domesticar o impacto de sua vida. Mas basta olhar de novo para o texto. Basta perguntar quem foi a primeira testemunha. Basta reconhecer quem estava lá quando todos fugiram. E, de repente, a mulher silenciada volta a falar. Não com palavras novas, mas com o que sempre esteve nas Escrituras. Não com a voz que esconderam, mas com a voz que Cristo autorizou e que jamais poderá ser silenciada. O segredo que sua morte poderia revelar. Se a morte de Maria Madalena fosse documentada, celebrada e preservada, o cristianismo não poderia mais ser interpretado apenas como uma estrutura organizada pela autoridade masculina. Sua ausência no registro oficial funciona como uma barreira invisível que protege uma narrativa construída cuidadosamente para reforçar que o poder espiritual deveria permanecer nas mãos de quem herdou a administração da fé e não de quem recebeu diretamente a revelação. O esquecimento não é falha, é estratégia. A história não omite quem não importa, a história omite quem ameaça. Imagine se a igreja tivesse registrado o túmulo de Maria Madalena com a mesma devoção dada a Pedro, Paulo, Tiago ou João. Imagine se sua morte fosse celebrada como martírio. Imagine se sua memória tivesse sido honrada como pilar do cristianismo. Toda a fé organizada teria que explicar por que a primeira mensageira do Cristo vencedor da morte não recebeu o mesmo reconhecimento. Teria que admitir que a maior voz do Evangelho não veio do poder, mas da experiência direta.
Teria que lidar com a possibilidade incômoda de que Deus escolhe independentemente do sistema religioso estabelecido. Mesmo séculos depois, o Vaticano não poderia sustentar essa verdade sem soltar nas mãos do povo um poder que ele não poderia controlar. Um poder que não nasce de nomeações humanas, mas de chamados divinos. A morte de Maria Madalena, se fosse conhecida, se tornaria símbolo. Símbolos inspiram, símbolos mobilizam, símbolos libertam. Uma fé com acesso direto à autoridade espiritual não precisaria de mediadores. E uma fé sem mediadores desmontaria o controle institucional que se ergueu com o pretexto de proteger o nome de Cristo. A pergunta que ecoa silenciosamente é a seguinte: o que foi escondido quando esconderam sua morte? O que poderia ser revelado se soubéssemos como ela terminou? O que a Igreja teme quando não permite que sua história completa seja conhecida? A resposta não está em teorias conspiratórias baratas, mas no próprio Evangelho. A revelação do Cristo ressuscitado não foi confiada a teólogos, nem a chefes religiosos. Foi confiada a alguém que a instituição jamais conseguiria controlar. A fé não começou no altar, começou no encontro. Esse é o segredo que sua morte poderia revelar. O cristianismo não nasceu para ser controlado, nasceu para ser testemunhado, nasceu na boca de quem ouviu a voz viva de Cristo, nasceu no coração de quem permaneceu quando todos fugiram. Maria Madalena representa o evangelho sem dono, o evangelho sem hierarquia monopolizadora, o evangelho que não precisa de permissões humanas, porque foi autorizado diretamente por Deus. Sua morte escondida protege a ilusão de que a fé cristã precisa ser administrada por poucos. Protege o sistema que transformou revelação em poder político. Protege a ideia de que o povo comum precisa de intermediários. Protege a estrutura que fez a fé depender de quem fala em nome de Cristo, em vez de quem responde à voz de Cristo. O silêncio sobre a morte de Madalena não é um mistério teológico. É uma muralha histórica erguida para impedir que a fé retorne ao seu estado puro. Se soubéssemos onde ela morreu, iríamos onde ela esteve. Se soubéssemos como ela partiu, buscaríamos o que ela viveu. Se suas últimas palavras ecoassem, o mundo perceberia que a fé não depende de autoridades humanas. Depende de revelação. Depende de encontro, depende de ouvir Cristo. E uma fé que depende de ouvir Cristo não pode ser monopolizada. Por isso, Maria Madalena não tem túmulo oficial, porque um túmulo oficial criaria um símbolo criaria uma memória criaria movimento, e um movimento poderia devolver ao povo aquilo que foi escondido não por acaso, mas por medo. A liberdade de viver uma fé que não nasce da instituição, mas do relacionamento direto com o Cristo vivo. A mulher que se tornou proibida após a ressurreição. A história oficial do cristianismo precisava de mártires, precisava de apóstolos, precisava de líderes reconhecidos. Mas não precisava de alguém que tivesse visto o Cristo vivo antes de todos eles. Não precisava de alguém que pudesse questionar, corrigir, ensinar ou lembrar aos homens que a autoridade espiritual não nasce de cargos, mas de revelação. Maria Madalena, após a ressurreição, torna-se mais perigosa do que antes. Não porque ensinaria algo contrário ao Evangelho, mas porque lembraria ao mundo que ninguém pode monopolizar o Evangelho. A partir desse momento, ela deixa de ser uma simples seguidora. Torna-se ameaça, não à fé, mas ao controle sobre a fé. Antes da cruz, ela era presença incômoda, mas suportável. Após a ressurreição, ela se torna referência que nenhum sistema religioso conseguia acomodar. Sua voz poderia expor a fragilidade da autoridade humana. Seu testemunho poderia desfazer qualquer controle institucional sobre o ensinamento do Cristo.
Ela não poderia ser colocada atrás de líderes homens sem que isso parecesse inferiorizar a escolha do próprio Jesus. E se ninguém consegue diminuir a escolha de Cristo sem diminuir Cristo, então diminuir Maria Madalena seria o único caminho possível para manter o poder humano intacto. Quando ela anuncia a ressurreição aos discípulos, ela não entrega opinião, entrega uma ordem. Vão e digam. Ela não repete uma crença, transmite a missão que lhe foi dada diretamente pelo ressuscitado. Isso faz dela a primeira apóstola, não no sentido institucionalizado que viria depois, mas no sentido literal, enviada. O problema é que uma apóstola enviada sem ordenação humana ameaça o modelo posterior do clero. Se Cristo enviou alguém sem intermediação, então uma fé viva poderia surgir sem estrutura. Isso seria insuportável para o sistema que viria a crescer em torno da religião. Por isso, após a ressurreição, Maria Madalena não poderia mais ser celebrada como testemunha viva. Precisaria ser transformada em símbolo controlável. A crença popular poderia encontrá-la em textos, orações, ícones e lendas, desde que ela não fosse vista como autoridade. Sua imagem poderia ser usada para inspirar, mas nunca para liderar. Ela se tornou proibida não por desobediência, mas por excesso de legitimidade espiritual. Não houve acusação, não houve condenação. Apenas silêncio. Nada é mais eficiente do que calar sem punir. Esse silêncio permitiu que a instituição se apresentasse como mediadora da revelação. Se a primeira mensageira fosse minimizada, então o povo aceitaria naturalmente que não poderia receber revelação direta. Deveria depender da igreja e não da experiência com Cristo. A fé passaria a ser administrada por quem assume controle e não por quem recebeu chamado. A mensagem de Cristo, que era viva, passou a ser domesticada em prescrição. O encontro foi transformado em doutrina. E Maria Madalena, que representava encontro, se tornou perigosa demais para ser deixada falar. Com o passar dos séculos, qualquer vestígio de sua autoridade espiritual foi substituído por versões que serviam aos interesses do poder religioso. As tradições populares guardaram fragmentos, ícones, histórias, mas nenhuma delas foi oficializada como fonte de conhecimento. Madalena permaneceu no imaginário cristão somente como figura acessível, nunca como figura líder. Se ela fosse reconhecida não como mulher abençoada, mas como mulher enviada, o clero jamais teria conseguido estabelecer monopólio sobre a fé. Ela não foi proibida por causa de sua moral. Foi proibida porque sua existência contradiz o controle religioso. O mais impressionante é que o próprio Evangelho preserva sua função, enquanto a história tenta escondê-la. O texto bíblico não diz que Pedro viu primeiro. Não diz que João ouviu primeiro. Diz que Maria Madalena foi a primeira. A igreja jamais pôde apagar essa frase. Apenas tentou neutralizar seu impacto. A morte dela desaparece, mas o chamado permanece. Sua biografia some, mas sua autoridade continua viva na única coisa que nenhum sistema pode remover: a palavra. Maria Madalena é proibida porque representa aquilo que o poder humano não consegue conceder: a autoridade que vem de Deus, sem passar por mãos humanas. O segredo não é sua vida, é o perigo de sua existência para qualquer religião que tente controlar a espiritualidade. Enquanto ela estiver presente nas Escrituras, o cristianismo terá uma ferida aberta que expõe qualquer tentativa de dominação. Ela é a mulher que a história tentou calar, mas que a ressurreição eternizou. A memória que a religião tentou dominar. A invisibilidade da morte de Maria Madalena não é o fim de sua história. É o início do controle sobre sua memória. A institucionalização do cristianismo não precisava destruir seu nome, apenas moldá-lo até que se tornasse útil.
A fé organizada percebeu que não era possível arrancar Maria Madalena das Escrituras sem destruir o Evangelho em si. Então a estratégia mudou. Não apagar, mas domesticar. Não negar seu lugar, mas esvaziar o significado de seu lugar. A igreja não conseguiu arrancá-la do texto, mas conseguiu arrancar dela a autoridade que Cristo lhe deu. A memória cristã se tornou campo de batalha entre revelação e poder. Tudo aquilo que nasceu do encontro direto com Cristo foi lentamente recolocado dentro de estruturas administráveis. O testemunho vivo foi convertido em doutrina regulamentada. A liberdade espiritual foi convertida em obediência institucional. A autoridade revelada foi convertida em hierarquia. E Maria Madalena representa exatamente o que esse processo não pode admitir. Uma mulher que recebeu revelação espiritual direta sem passar por nenhuma autoridade humana. Se a morte dela fosse conhecida, sua memória seria livre. Se sua memória fosse livre, sua autoridade seria celebrada. E se sua autoridade fosse celebrada, ninguém poderia restringir o acesso do povo à revelação de Cristo. Por isso, era vital que sua memória não se tornasse fonte de liderança. Era preciso que ela fosse lembrada com valor afetivo, mas não com poder espiritual. Era preciso que fosse exaltada como símbolo de devoção, mas jamais como símbolo de autoridade. A religião aceitou a mulher que chorou, mas rejeitou a mulher que anunciou. Aceitou o afeto, mas bloqueou a voz. A memória de Maria Madalena foi reconfigurada para gerar dependência institucional. Ela se tornou exemplo moral, um tipo de modelo ideal para os que servem, mas não lideram. Quanto mais o clero crescia, mais Madalena era diminuída. Não porque sua história fosse problemática, mas porque sua verdade era libertadora demais. O Evangelho a expõe como protagonista da ressurreição. A igreja a mantém como figurante. A fé a revela como apóstola enviada. A religião a repete como penitente arrependida. A revelação a exalta. O sistema a rebaixa. Não porque ela errou, mas porque ela viu. Essa memória manipulada produziu uma consequência histórica devastadora. Os cristãos perderam o senso de que a revelação pode ser recebida fora do controle clerical. Perderam o entendimento de que a autoridade espiritual nasce do encontro, não da autorização. Perderam a convicção de que Cristo continua chamando pessoas diretamente. Se Maria Madalena continuasse sendo lembrada como mensageira, o cristianismo jamais teria aceitado tão facilmente a ideia de que a espiritualidade precisa passar obrigatoriamente por mediadores humanos. Mas a memória não pode ser controlada para sempre. A Escritura não deixa que a narrativa institucional apague aquilo que Cristo estabeleceu. Está lá, diante de quem quiser ver. A primeira voz da ressurreição não pertence a Pedro, não pertence a João, não pertence a nenhum líder reconhecido pelos sistemas posteriores. Pertence à mulher que proclamou o milagre antes de qualquer autoridade religiosa saber do que se tratava. Pertence a quem ficou quando todos fugiram. Pertence a quem viu quando ninguém esperava ver. Essa verdade retorna com força toda vez que alguém lê as Escrituras sem filtros institucionais. A palavra traz de volta o que o sistema tentou neutralizar. Maria Madalena reaparece com poder toda vez que alguém percebe o Evangelho sem obedecer à leitura controlada. Sua memória resiste não porque a igreja quis preservá-la, mas porque Cristo a eternizou. Não é possível eliminar o que Deus escolheu como fundamento. Não é possível calar quem Cristo enviou com a mensagem mais poderosa já anunciada. Não é possível controlar a memória que nasce do chamado divino. O esquecimento não protege a religião de Maria Madalena. Protege a religião de si mesma. Protege o poder humano do lembrete incômodo de que o Espírito Santo pode chamar quem quiser, quando quiser,
como quiser, sem pedir permissão a ninguém. Maria Madalena existe como lembrança de que a fé verdadeira não pertence a sistemas. Pertence ao Cristo ressuscitado que chama pelo nome. E se o Cristo continua chamando, nenhum sistema será capaz de controlar para sempre aquilo que ele revela. A origem que nem a história conseguiu enterrar. Maria Madalena permanece como a peça que a religião tentou esconder, mas que Cristo colocou no centro da fé. Não importa o que fizeram com seu nome, não importa o silêncio que rodeia sua morte, não importa o esforço para rebaixar sua autoridade, a ressurreição continua falando por ela. Ninguém pode diminuir aquilo que o Cristo ressuscitado escolheu como início do Evangelho vivo. A fé não começou em salas de decisão teológica, não começou em púlpitos, nem em reuniões de líderes. Começou diante de um túmulo vazio, com uma mulher que ouviu uma voz que nenhum sistema poderia controlar. Se o mundo cristão tivesse refletido sobre isso desde o princípio, talvez a história tivesse sido diferente. Talvez a fé tivesse permanecido centrada no encontro e não na dominação religiosa. Talvez a autoridade espiritual tivesse sido reconhecida como fruto do chamado divino e não do privilégio humano. Talvez a liberdade de responder ao Cristo vivo fosse entendida como direito de todo aquele que o encontra e não como concessão de poucos que se colocam como donos da verdade. O apagamento da morte de Maria Madalena não destruiu sua memória. Apenas revelou o medo que os homens tiveram da liberdade que Cristo ofereceu. O silêncio sobre ela expõe a fragilidade de qualquer instituição que tente capturar o Evangelho. Porque se a primeira testemunha do Cristo ressuscitado não precisou de aprovação humana, então ninguém precisa. Se uma mulher pôde ser enviada sem hierarquia, então qualquer pessoa pode ser chamada sem pedir permissão. Se a revelação começou com alguém que a religião não queria, então a fé sempre estará acima do controle dos que tentam governar o que pertence somente a Deus. A história tentou esconder onde ela morreu, mas a ressurreição mostrou por que sua vida jamais poderá ser enterrada. E enquanto houver pessoas dispostas a olhar para o texto sem medo do que ele revela, Maria Madalena continuará ressurgindo como sinal vivo de que Deus escolhe quem Ele quer, transforma quem Ele quer e envia quem Ele quer, sem pedir autorização a nenhuma autoridade humana. A fé nunca pertenceu aos que mandam, sempre pertenceu aos que respondem. Se você deseja continuar descobrindo o que a Bíblia deixou em silêncio, o que a história tentou esconder e o que a fé revela nas entrelinhas, então você está no lugar certo. Aqui, nós seguimos investigando com respeito, profundidade e coragem, sem medo de perguntar o que muitos preferem calar. Se esse conteúdo falou com você, te fortaleceu, te trouxe compreensão ou despertou algo que jamais tinham explicado, acompanhe nossa jornada, participe conosco e permaneça atento às próximas revelações. Há muito mais escondido nas Escrituras do que os séculos ousaram admitir. Esta é a voz que a história tentou calar. Aqui, nós voltamos a ouvir. Inscreva-se no canal O que a Bíblia não contou e continue explorando conosco o que o texto nunca disse em voz alta, mas deixou para quem tem coragem de escutar.